E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens tanto do Pilates quanto de um treino de academia. Eu não tô aqui hoje para falar qual que você deve fazer, isso tudo depende muito da sua rotina, das suas necessidades, de como é a sua vida e os seus treinos, depende muito de cada pessoa. Então eu não vou aqui falar hoje, olha, se você faz academia, sai da academia agora e não sei o que. Eu não vou falar isso pra você, esse não é o meu intuito aqui hoje. O meu intuito é falar quais são as desvantagens, qual a diferença de cada um deles, e aí você vê mais ou menos o que fica melhor pra você. As vantagens que a gente tem do Pilates em relação à academia, a primeira é que você é muito mais supervisionado. Normalmente quem te dá uma aula de Pilates é uma pessoa formada em fisioterapia, ou seja, um fisioterapeuta, que tem ali uma instrução, uma especialidade em Pilates. E as turmas são muito menores, então normalmente as turmas de Pilates elas são compostas por até 3 pessoas. Dessa forma, o professor consegue ter mais olhar sobre o seu movimento e te fazer correções mais precisas para que você não se machuque durante o seu treino. Outra vantagem desse ponto é que você não fica com o mesmo treino todos os dias. Você tem um treino personalizado a cada aula e que tem um enfoque maior naquilo que você precisa, seja fortalecimento de joelho, de ombro, costas, o que seja. A segunda vantagem do Pilates em relação à academia é que a gente tem um fortalecimento junto de um trabalho de alongamento. Então, você não tem apenas o fortalecimento que enrijece o músculo e que deixa ele inchado e pesado, como a gente vê muitas vezes na academia, porque ele também tem junto um trabalho de alongamento dessa musculatura, que te permite ter mais flexibilidade e relaxamento muscular ao longo do seu trabalho, permitindo que você continue com uma movimentação mais longilínea, mais esguia, mais esticada, mais alongada. Além disso, uma das bases do Pilates também, que é muito legal e que todo mundo devia aplicar na verdade, é o uso dos exercícios juntamente com o trabalho da respiração. Você faz todos os exercícios com base na sua respiração. Quando você faz força, você solta o ar. Quando você está juntando força, você está inspirando. E isso te ajuda não só a ter mais força para fazer os movimentos, mas também para condicionar o seu corpo a fazer a coisa corretamente, com o uso da oxigenação para os seus músculos, e aí o exercício fica muito melhor, muito mais fácil de fazer e você consegue evoluir mais fácil também. Além disso, a gente tem também que no Pilates a gente trabalha com o auxílio de molas e de faixas elásticas. E o diferencial desse trabalho, em vez dos pesos da academia, é que as molas e as faixas, como são um trabalho de resistência, né? Você está ali fazendo um trabalho e a mola e a faixa estão te puxando ao contrário, é um trabalho de resistência, né? Forças contrárias. Isso permite que você trabalhe os pequenos músculos, que são os músculos mais internos que a gente tem na nossa musculatura. E são esses músculos, essa musculatura que a gente quase não ativa, que a gente quase desconhece, que te dão aquela forcinha super necessária dentro do nosso balé. É daí que sai aquela força interna, aquela coisa, sabe, que te deixa continuar, que te dá realmente força. São esses pequenos músculos, os músculos internos, que a gente consegue trabalhar melhor quando a gente trabalha com um trabalho de resistência, uma força de resistência, em vez de só levantar peso e dar aqueles trancos da academia. Mas infelizmente o Pilates também tem as suas desvantagens. A primeira dele é que não é uma atividade muito barata. Se você não encontra um lugar que te atenda pelo plano de saúde, ou se você não tem um plano de saúde, ele é uma prática muito cara, chegando a custar mais de R$300 por mês, que às vezes é outra mensalidade do seu balé e provavelmente talvez você não tenha condições de arcar com essas duas coisas ao mesmo tempo, né? É muito difícil, é muito dinheiro por mês. Então, ele é uma prática muito cara e não tão acessível a todo mundo. Além disso, as aulas de Pilates, por serem aulas, você tem ali no máximo de 2 a 3 vezes por semana, ou seja, você não consegue ir todo dia, quando você quiser, nem na hora que você quiser. Ou seja, você tem que ter ali uma hora marcada. Se você se atrasar, você vai ficar sem aula e você não vai conseguir fazer, vai ter que repor depois, e aquela burocracia toda que a gente sabe como é. Então você não pode só simplesmente chegar a hora que você quiser, ir lá, fazer a sua aula e sair feliz da vida. Não, você tem que ir lá, tem que ter alguém para te instruir, tem que ter o horário certinho, a hora marcada, o dia certinho. Se perder, perdeu, o problema é seu. E essa é uma desvantagem muito ruim, porque para quem tem uma rotina muito doida, como eu tenho, por exemplo, é muito complicado de encaixar esses horários muito certinhos dentro da nossa grade. Então agora vamos às vantagens da academia. A primeira delas é que normalmente as academias, dependendo de onde você fizer, é muito barato. Por exemplo, a academia que eu faço eu pago menos de R$100 por mês, o que é muito, muito útil.
Além disso, eu posso ir quando e quantas vezes eu quiser. Às vezes eu posso até ir 2 vezes no mesmo dia, se eu quiser. Eu entro e eu saio a hora que eu quiser, sem ninguém me encher o saco. Dessa forma, com a rotina doida que eu tenho, por exemplo, é muito mais fácil eu encaixar os meus treinos de fortalecimento nesses horários que eu posso ir qualquer, eu posso ir quando eu acordar de manhã, eu posso ir tarde da noite, eu posso ir quando eu quiser. E fica muito mais fácil de eu me encaixar e não perder as minhas horas de treino. Além disso, na academia também a gente tem a opção de fazer, por exemplo, um treino de aeróbico, que não é só um treino de força. A gente tem um treino de aeróbico que ajuda a gente no nosso condicionamento físico, tanto na nossa dança quanto pra nossa vida, né? Quantas vezes você já não saiu andando e você tá lá e deu 2 passos, você já tá, subiu uma escada, subiu 3 degraus e já tá lá morrendo, sem ar, sem nem conseguir falar. Falta de condicionamento. O treino aeróbico ajuda a gente nisso também. Então, dentro da academia, além de você poder fazer um treino de força, você também consegue fazer um treino de aeróbico, que vai te ajudar também no seu balé, para você fazer ali suas variações, suas danças e não sair tão cansada assim. Por fim, a última vantagem que eu vou listar aqui hoje da academia é o fator de ganho de massa muscular. No Pilates você também tem um ganho de força, mas sem ganho de massa. Para quem tem, por exemplo, uma massa muscular muito pequenininha, muito fraca, mas que precisa ganhar massa não só para se fortalecer, mas para se manter saudável mesmo, a academia ela é muito mais rápida do que o Pilates, por exemplo. Porque o Pilates, por ter essa coisa do alongamento, por ser uma coisa mais devagar, uma coisa mais controlada, demora um pouco mais. Já na academia não. Da forma que você treina, pelos músculos que você treina, que são os grandes músculos, o ganho de massa muscular é muito mais rápido e muito mais efetivo. Mas a gente tem algumas desvantagens também que vêm da academia. A primeira dela é que você quase não é supervisionado. A não ser que você tenha um personal que esteja ali com você 100% do tempo, se você depender dos instrutores da academia, você provavelmente não vai ser visto ali dentro, que é o que muitas vezes acontece. Então pode acabar que você está fazendo um exercício errado, você nem sabe que está errado, você vai sentir a dor depois, mas você vai achar que é só uma dorzinha muscular, que você está trabalhando e tal, está fortalecendo, mas na verdade você pode estar fazendo errado e isso pode te causar sim uma lesão no futuro. Então a primeira desvantagem é essa, você não tem quase instrutor que fique ali no seu pé te corrigindo e isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde. A segunda desvantagem que eu vejo na academia é a questão de você ficar com o mesmo treino por muito tempo. A gente fica normalmente com o mesmo treino por pelo menos um mês. E aí chega no final do mês você já não aguenta mais aqueles mesmos exercícios e quando muda já não é tão diferente assim. Os exercícios sempre se parecem muito uns com os outros. Então é uma coisa meio chata e meio solitária de fazer também. A não ser que você tenha um amigo ali revezando as coisas com você, é um exercício também um pouco solitário, que você fica ali malhando sozinho, sem muita graça e não é muito divertido. Quando a gente fica com o mesmo treino por muito tempo também, o nosso corpo se acostuma, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, como a gente fica ali mais ou menos um mês com o mesmo treino, o seu corpo se habitua ao que você está fazendo. E lá no início, quando parecia impossível, quando vai chegando no final, fica muito fácil, porque o seu corpo já está acostumado com o que você está fazendo. Então, se você não tem ali também um aumento de carga, põe ali um pouquinho de carga de vez em quando, o seu corpo se habitua e aquele exercício para de fazer tanto efeito para você. E a última desvantagem que eu vou falar aqui hoje da academia é a questão de aumento de peso, justamente. Normalmente na academia a gente só consegue aumentar o peso, dependendo do exercício, de 1 para 1 quilo, a cada 1 quilo, o que normalmente é muito. Se a gente pudesse aumentar ali, se fosse 200 gramas que seja, já fazia muita diferença. No Pilates isso é diferente. Como a gente trabalha com mola, com resistência, com as faixas, às vezes você mudou um pouquinho a distância de onde você estava puxando a faixa, por exemplo, e o exercício já virou outro, já ficou muito mais difícil. Na academia não, é muito mais difícil você mudar a intensidade do seu treino. Então quando a gente aumenta o peso, pode acontecer da gente aumentar muito, fica muito pesado e isso sobrecarregar a estrutura do seu corpo, que pode também te levar a uma lesão lá no seu futuro. Além disso, geralmente os exercícios de academia, eles são focados para os grandes músculos, que são os músculos externos que a gente tem no nosso corpo, que são músculos realmente grandes, não? Tipo quadríceps, bumbum, esse abdômen mais da frente, não é o abdômen interno, é o abdômen da frente mesmo, esse que a gente vê trincadinho. E por aí vai. E como a gente não tem normalmente um trabalho de alongamento junto, acontece que esses músculos ficam muito apertadinhos, muito estressados, muito comprimidos e aí começa a dar muito volume para a sua musculatura. Então, por exemplo, se você é bailarina, mas você faz academia, por exemplo, não existe problema nenhum. Mas é muito importante que você tenha consciência
de se alongar muito bem depois dos seus exercícios, para que você não fique toda enrijecida e toda contorcida e toda durinha. Até porque isso vai atrapalhar também no seu alongamento, você vai perder flexibilidade e isso não vai ser bom para você. Mas Débora, qual é melhor fazer então? Depende, os dois trabalhos são ótimos. Eu, por exemplo, fiz muitos anos de Pilates e hoje em dia o Pilates não cabe dentro da minha agenda por ela ser muito corrida. Balé, faculdade, gravar os vídeos, tudo isso ocupa muito tempo na minha agenda. Então eu não consigo marcar um horário na minha agenda para que eu possa ir lá fazer o Pilates toda semana certinho, bonitinho. Então por isso eu faço academia, eu vou lá, faço meu treino a hora que dá. E é isso. Existe também uma certa organização da sua parte se você faz a academia. Se você só se matricula e não aparece, não tem ninguém para te cobrar que você vá, você vai acabar não indo. Então você precisa sim ter uma certa organização para você ter regularidade nos seus treinos. E não tem problema nenhum bailarina fazer academia. Desde que você tenha as instruções certas, você tenha consciência do que você está fazendo, não sai pegando os pesos super pesados que vão te machucar, se alongar muito depois, não existe problema nenhum em bailarina fazer academia. É inclusive ótimo que a gente faça, porque é um treino de fortalecimento paralelo àquele que a gente faz dentro de sala de aula. Só o que a gente faz em aula não é suficiente para que a nossa estrutura fique preparada para o que a gente vai cobrar dela no futuro. Então é muito importante que, seja no Pilates, seja na academia, seja fazendo treino em casa, o que você faça, é muito importante que exista esse treino paralelo, para que você se fortaleça não só dentro de sala, mas também fora de sala. É uma preparação muito importante que a gente precisa ter. Então por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham gostado desse papinho que a gente bateu hoje. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!